Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje, eu particularmente, ao terminar de ler esse Evangelho, me dá um sentimento quase de que, assim, ufa, deixa eu dar uma respirada aqui. Deixa eu acalmar meu coração. Deixa eu retornar para mim. Deixa eu dar um sossego para minha cabeça. Deixa eu trazer paz para o meu coração. E é o que primeiramente eu te convido a fazer. Olhar essas palavras, ler essas palavras e saboreá-las, porque nós saboreamos o Evangelho. Nós temos uma relação íntima com o Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Jesus. E aí, quando a gente saboreia essas palavras aqui, a gente realmente precisa olhar para si, né? Olhar para cada um de nós
e que esse olhar me traga a possibilidade de observar de forma muito sincera e honesta onde eu me encaixo nesse evangelho aqui. Será que eu já dei um passo em que eu não mais me preocupo com essas coisas? Ou eu ainda estou naquele campo lá do gente de pouca fé? E, ao ficar pensando nisso, cabe a primeira reflexão. Jesus não nos diz, não vos ocupeis. Não é isso. Mas Jesus diz para cada um de nós, não vos preocupeis. Não fique angustiado com aquilo que ainda nem existe. Não queira ter, e isso particularmente para mim é algo que Deus tem trabalhado fortemente na minha vida. Não fique ocupado em ter o controle de tudo. Em ter na verdade, não ter o controle, né? Ter a sensação de ter o controle de tudo. E para aqueles que compartilham dessa minha dor, mas que eu posso dizer que graças a Deus, Deus tem me tocado profundamente nesse ponto, vem aquela pergunta, né? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar? Qual é a nossa resposta para essa pergunta? Porque essa pergunta, ela é libertadora. Porque é verdade, é claríssimo que ninguém consegue. Mas a gente se apega a achar que nós temos esse poder. E isso nos adoece. Porque buscar o controle nos afasta da confiança em Deus. Nos afasta da possibilidade de nos entregarmos a Ele. De confiarmos que as coisas que estão ocorrendo, e muitas vezes coisas que a gente nem buscava, mas que ocorrem, e eu falo aqui de coisas boas, mas que muitas vezes nos assustam, nos afasta de pensar que essas coisas são os cuidados e carinhos de Deus para conosco. O Evangelho de hoje ele tem 8 perguntas. É necessário que a gente possa gastar um tempo com cada uma delas, lendo e pensando em nós mesmos, nas nossas respostas. E ao percebermos que estamos em descompasso com o Mestre, não é sair correndo igual fez Adão e Eva, não, e buscar se esconder. Não, negativo. Mas é ter a coragem libertadora de se confiar ao Senhor, de pedir a Ele para nos dar a graça que nós não temos ainda. E aí você vai olhar o que é. Porque Jesus diz, não podemos servir a 2 senhores. E aqui, gente, não é só o dinheiro. Claro que Jesus fala o dinheiro porque o dinheiro tem, ao longo de toda a história, tem feito muitos se perderem. Porque o dinheiro, ele também traz a falsa sensação de que você está no controle, que você pode tudo. O dinheiro traz poder. O dinheiro traz possibilidades. E eu não estou falando que o dinheiro é ruim, porque o dinheiro é bom. Mas o dinheiro é bom se usado de forma ordenada. Ele não pode ser o maior valor da sua vida. Lembremos do Evangelho de ontem. Onde está o nosso coração? Jesus está continuando essa mesma linha de raciocínio. Quando ele fala,
Buscai o reino de Deus. Olha aí o reino de Deus de novo. Não era o grande tesouro que a gente refletia ontem? Buscar o reino também na nossa vida cotidiana. Cuidar das coisas de Deus para que Deus cuide das minhas. Esse é um grande convite. E aqui não é descuidar das minhas. Deus não nos pede isso. Mas é cuidar das deles, da dele. Também posso falar da deles, porque é a Santíssima Trindade. E permitir que ele cuide das nossas, muitas vezes nos dando condição de fazer aquilo que nós precisamos. E aí é colocar-nos a serviço. Esse é o chamado. E é ver como que Deus realmente cuida de nós. É ao ponto que Cristo fala assim, os pagãos é que preocupam com isso. O que Jesus está querendo dizer aqui? É um puxão de orelha para cada um de nós. Nós que optamos, que escolhemos a vida com Cristo, nós precisamos deixar isso virar realidade na nossa caminhada. Quando Jesus fala os pagãos são aqueles que ainda não acolheram a boa nova de Jesus. Esses são os pagãos. Não estamos, glória a Deus, não estamos nesse rol. Mas precisamos aprender a confiar. Quando a gente contempla a natureza, em especial contemplar as flores, né? O lírio, as árvores, a gente não fica admirado com a beleza? A gente fica embasbacado assim com a lua, com o pôr do sol, o nascer do sol. A gente tira foto, a gente fica horas e horas ali admirando. Me veio uma pergunta no coração: quanto tempo nós temos dedicado a olhar para nós mesmos, para a nossa vida e nos perder no encantamento que é essa obra, que o próprio Jesus fala: vós não valeis muito mais que os pássaros? Ele também vem falar: vós não valeis muito mais do que os lírios? Deus não fará muito mais por vós? Então também o Evangelho de hoje é um convite a contemplar a nossa vida com os olhos de Deus, porque há muita beleza na nossa vida, em especial quando a entregamos aos cuidados do Divino Mestre. Não percamos essa sensibilidade de olhar também para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco, em especial para aqueles que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar. Busca encontrar nessa pessoa a beleza que ela esconde, atrás de tantas coisas que às vezes te machucam, às vezes você não concorda. Mas procura, às vezes eu concordo, às vezes a gente vai ter que procurar muito, mas procura. Porque é o próprio Cristo que fala que a nossa vida é muito maior do que a própria natureza. Mas a gente precisa aprender a contemplá-la, aprender a observá-la com os olhos de Deus, aprender a amá-la, aprender a se deleitar, a se regozijar, como o próprio Deus fez, gente. Deus não falou no final da criação: olha como tudo é bom. Ele criava uma coisa: olha como tudo é bom. É quase que Deus falava assim: nossa, glória a Deus. Porque tudo é bom, tudo é bonito. Por meio desse evangelho, Jesus nos convida a purificar os nossos olhos. E aí, um link
com o evangelho de ontem, Jesus não falava que o olho é a fonte de luz para as nossas vidas? Hoje Jesus vem efetivamente nos convidar a purificar os nossos olhos, contemplar as maravilhas de Deus espalhadas em cada canto e em cada detalhe. E é isso que a gente vai buscar nesse dia de hoje, nessa reflexão. Olhar para as coisas de Deus, olhar para a criação e principalmente, gente, não é olhar para a natureza, para o cachorro, para a planta, para a lua, para as estrelas. Tudo isso é muito bom e lindo, verdadeiramente é. Mas é olhar para cada um de nós, porque nós valemos muito mais. Nós somos a excelência da obra de Deus. Olhar como ser humano é lindo. E purificar nosso olhar, que muitas vezes é muito estragado. Muitas vezes nós permitimos olhar e contemplar a humanidade e achar que está tudo ruim, tudo errado. Esse não é o olhar de Deus. E voltando, não é romantizar, mas é vivermos a experiência e a expectativa, a esperança de cuidar das coisas de Deus, de buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. E tudo que nós precisamos, eu não vou alongar nisso, mas é precisamos, não é desejamos, que está escrito na palavra, nos será dado por acréscimo. Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor, além de cuidar de nós, o Senhor escancara na nossa cara mesmo. É um atestado. Eu te amo, eu cuido de você. Até quando ficará no grupo do gente de pouca fé? Sai desse grupo. Abraça o meu amor. Vem viver comigo. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, caminha conosco, nos dê a graça de permanecermos em Ti. Amém.